ensinadas, possamos estar aprendendo, revisando, né, e praticando-as na nossa vida. Pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição nossa hoje, ela é a lição 7, né? Ela continua aí dentro desse programa aí, que a gente está vendo o semestre, o caminho da salvação, e nós vamos ver hoje aí a lição Eleitos por Deus, né? Essa lição, ela calhou aí de ser próxima aí da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, que foi ontem. Ela tem tudo a ver aí até com esse momento histórico aí que nós estamos passando aí, né, nos 503 anos da Reforma Protestante. Vamos abrir fecha a porta para mim. Vamos abrir o texto básico da nossa lição, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. E nós vamos ler dos versos 3 até o verso 14. A lição de hoje, né, vai tratar sobre eleição, eleitos por Deus. Esse texto básico aqui é um dos textos cruciais aí da palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo. E esse capítulo 1, ele vai nos introduzir nesse tema. Então diz aqui, bendito... Primeiro, antes de começar esse texto é dividido em 3 partes, dos versos 4 ao 6, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele louva ao Deus Pai pela nossa salvação. Depois dos versos 7 ao 12, o apóstolo Paulo, ele louva a Jesus Cristo, Deus Filho, né, pela nossa salvação. E dos versos 13 e 14, né, Paulo faz um louvor ao Espírito Santo também pela nossa salvação. Então, em suma, o que esse texto de Paulo, capítulo 1, dos versos 3 de Efésios, né, 3 ao 14, vai nos ensinar é que a nossa salvação, a nossa eleição, ela não depende nada de nós. Ela é mérito único e exclusivamente da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Paulo começa aqui. Bendito o Deus e Pai, então aqui é um louvor ao Deus Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu, então a palavra-chave aqui, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo o consentimento de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, até o verso, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, até o verso 6, verso 4 ao verso 6, né, fica claro que na nossa salvação, o Deus Pai, ele nos escolheu, ele nos predestinou lá na eternidade. E agora, dos versos 7 até o verso 12, Paulo, então, agora faz um louvor a Jesus Cristo, Deus Filho. Então, o 7 está lá, no qual, ou seja, em Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Na nossa segunda parte, Paulo diz aqui que o plano que Deus estabeleceu lá na eternidade para a nossa salvação, ele é executado através de Jesus Cristo na sua vinda até nós. E interessante que Paulo fala aqui que Jesus Cristo ele veio na dispensação da plenitude dos tempos, né? Ou seja, Jesus veio no momento em que o Pai planejara para ele vir até a nossa Terra, até esse planeta onde nós existimos, para ali fazer a remissão e a nossa redenção.
E aí, no 13 e o 14, o Paulo conclui, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E Paulo, então, conclui que quem eficazmente produz a salvação em nós é o Espírito Santo. E ele, pelo poder do Espírito Santo é que nós somos salvos. E ele, o Espírito Santo, nos sela, e ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação. E aí Paulo conclui, para o louvor da glória do Espírito Santo. Então, Paulo deixa muito claro aqui, nesses versos, nesses 12 versos, né, do capítulo 1 de Efésios, que a nossa salvação, a nossa eleição, ela é mérito totalmente da Trindade. Deus Pai, ele planejou, ele nos escolheu, ele nos predestinou, e aí Paulo louva a Deus por isso. Depois aí o Filho vem e executa o plano traçado pelo Pai na nossa redenção, na plenitude do tempo, ele veio fazer esse papel que coube a ele, Deus Filho, né? E aí Paulo louva o Filho por isso, e por fim Paulo louva o Espírito Santo pelo seu poder fazer eficazmente a nossa salvação. Então, aqui fica claro esse texto de Paulo, né? Que a eleição, o tema da nossa lição de hoje, ela depende única e exclusivamente da Trindade. Nada depende de nós. Então, nós precisamos aqui, como alvos nessa lição, entender o conceito bíblico, né, da eleição e as suas implicações. Outro objetivo, nós precisamos estar humildemente diante de Deus, demonstrando a gratidão pelo que ele fez por nós, para demonstrar essa humildade. E precisamos entender que Deus está chamando várias e várias pessoas ao redor do mundo, e para isso ele nos usa, né, como instrumentos seus para evangelizar, nesse trabalho de evangelização, mas aqueles que serão chamados são aqueles que Deus escolheu, Deus predestinou lá na eternidade. Essa doutrina, a doutrina da eleição, é uma doutrina que no passado já trouxe muita confusão no meio cristão, né? E ela continua trazendo muita confusão ainda hoje. Mas uma maneira fácil aí da gente até exemplificar essa doutrina, né? É até uma ilustração que alguns fazem. A salvação nossa é como passar por uma porta. Para quem está do lado de fora da porta, então toda a raça humana estando para o lado de fora, lê no umbral dessa porta, né, a frase que Jesus nos chama, vinde a mim. Vamos ver esse texto lá de Mateus, capítulo 11, pedir para o Aldo ler, Mateus, capítulo 11. Vamos ler dos versos 25 ao 30. Então, para quem está do lado de fora da porta, no umbral da porta está escrito, vinde a mim. O que Jesus diz aí? Mateus 11, 25 a 30. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aqui no versículo 28, né, está o famoso aí, vinde a mim. Então, Jesus faz esse convite geral, vinde a mim. Mas se a gente olhar o verso 27, né, o verso anterior, né, Jesus diz assim, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aí Jesus continua, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, há o convite geral, vinde a mim, mas o Pai só vai ser revelado àqueles a quem o Filho quiser revelar, né? Então, é uma porta,
no umbral da porta está escrito vinde a mim, e aqueles que adentram a essa porta, ao olhar do lado de dentro, vê no umbral escrito assim, eu te escolhi. Então, a eleição, ela é, por essa ilustração, ela é simbolizada dessa forma. Para quem está fora, recebe o convite, mas só entra pela porta os que são chamados, escolhidos, predestinados. E do lado de dentro, nós vamos ver a frase, vinde a mim. O outro texto, Aldo, ainda é Mateus, lê Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas Jesus aqui, novamente, ele fala sobre esse convite geral que ele fala para todos, né? O interessante desse texto aqui, de Mateus 22, 14, é que Jesus aqui não diz nem que todos serão chamados, Jesus diz que muitos são chamados, né? Mas poucos escolhidos. E vamos lá para um outro texto, eu vou pedir para a Tatiane ler para nós, Tatiane, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler o versos 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui ele deixa para nós mais claro ainda, né, essa questão da eleição, onde ele diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. E aí Paulo diz aqui que ele nos chama mediante o Evangelho. Então, o meio pelo qual Deus tem nos chamado é através do Evangelho. E se nós olharmos na nossa Confissão de Fé de Westminster, né, Confissão de Fé no capítulo 10, da nossa Confissão de Fé, trata da vocação eficaz. E lá fica claro para nós o que diz a nossa Confissão de Fé. Ela diz assim, ó, todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e conduzindo-os para a graça e salvação em Jesus Cristo. Isso Deus faz iluminando seus entendimentos espiritual e salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes o seu coração de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando a sua vontade e determinando-a pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então está aqui a revisão, capítulo 10, vocação eficaz da Confissão de Fé de Westminster. É muito claro para nós a nossa vocação. Então, a nossa conversão cristã, que passa pela vocação eficaz, ela envolve iluminação do Espírito Santo, regeneração e transformação da nossa vontade. Ela é uma obra da total soberania de Deus, que age eficazmente, ou seja, produz o resultado planejado por Deus, né? E essa obra é executada pelo poder do Espírito Santo. A palavra, então, vocação, ela nada mais é do que um chamado, né? Significa esse chamado eficaz, essa conversão que nós temos. Bom, essa vocação, então, ela difere do convite geral que Jesus faz aqui em Mateus 22, 14, quer dizer, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, porque quem recebe esse chamado especial de Deus é aquele que vai entrar pela porta. Vamos ler esse texto aqui. Lê também para nós, Tatiane, João 10, 3 e 4. Então, quem são os que ouvem o convite de Jesus e adentram a porta da salvação? Jesus deixa claro aí para nós, João 10, 3, 4. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz.
Então tá aí, Jesus deixa bem claro para nós que aqueles a quem ele escolheu, aqueles que foram predestinados, vão ouvir a voz dele quando ele chamar. No tempo determinado por Deus, vão ouvir a voz dele quando ele chamar. Então, quando a gente analisa, quando a gente estuda na palavra de Deus a questão da eleição, nós ficamos aí bastante reflexivos, né? Porque a nossa salvação, ela foi planejada antes de Deus ter criado a nossa alma, ter criado o nosso corpo. Antes de nós existirmos espiritual ou fisicamente, né? Deus já havia nos escolhido lá na eternidade. E no momento certo, determinado por ele nos chama através do Evangelho, e assim é produzida em nós a nossa conversão, é produzida em nós a nossa salvação. Bom, como nós estamos num momento aí de reforma protestante, 503 anos aí, é até bom a gente relembrarmos um pouco aqui da história das confusões, né, doutrinárias que existiram, que existem ainda hoje. Então, lá a reforma de 1517, ela pelos idos lá de 1530, 1536, né, exatamente, Martinho Lutero fez a reforma protestante, e depois o João Calvino, em 1536, ele escreveu as Institutas, né, Instituição da religião cristã, onde ali ele estabelece os princípios da nossa fé cristã. Então, nós estamos no ano 1536. Bom, esse ensinamento de Calvino foi espalhado pela Europa, mas quando chegou lá no começo do século XVII, 1600 e qualquer coisa, houve aí já vários pregadores aí na Holanda que estavam meio reticentes ao ensino de Calvino. Então, vários pregadores aí não estavam alinhados ao que Calvino ensinava aí através dessas doutrinas bíblicas. Bom, aí apareceu na Holanda um senhor chamado Jacó Arminio. Ele morreu em 1609. 1609, só para nós localizarmos esse ano, que os Estados Unidos havia sido colonizado um ano antes pelos ingleses, 1608. Então, você vê que é coisa lá daquele tempo. 1608, os Estados Unidos começa a colonização pela Inglaterra, né? As 3 colônias. 1609, o Jacó Arminio morre. Aí, no ano seguinte, um ano após sua morte, vários pregadores, seguidores das doutrinas de Jacó Arminio, eles se reúnem em 1610, lá na cidade de Haia, em Holanda, e eles escrevem aí 5 artigos de fé, contrapondo os ensinos de João Calvino. É conhecido aí como 5 artigos de fé da remonstrância, né? Da remonstrância. E o que esses artigos eles ensinam? E eles ensinaram lá, 1610, e ensinam hoje mesmo, tempo atrás, e vendo na televisão aí, a Igreja Assembleia de Deus, né, editando aí o livro sobre Jacó Arminio. Então, até hoje, eles estão ensinando aí os 5 artigos de Jacó Arminio. O que Jacó Arminio, os arminianos, né, colocaram nesses 5 artigos de fé? Então, eles disseram a primeira coisa, que é o seguinte, que a nossa eleição, ela é condicional, ou seja, o que eles diziam? Que a nossa eleição, ela está condicionada à nossa fé em Cristo. Está condicionada à nossa fé em Cristo. E aqueles que creriam em Cristo, Deus já sabia antecipadamente. Então, é assim, ó, Deus vai salvar aqueles que ele já sabe que vão crer em Cristo. Isso é o que Jacó Arminio ensinava. Isso vai contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que a nossa eleição ela é incondicional, ou seja, ela não depende nem da nossa fé, porque quem dá a fé para nós é o próprio Deus. Até a fé que nós temos que ter em Cristo, quem nos dá é Deus. E faz todo sentido a questão da nossa eleição ser incondicional, porque em Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, morto não escolhe, morto não decide, morto não tem condição de ter fé. Tá? A fé, então, a fé vem quando Deus nos escolhe incondicionalmente, ou seja, o mérito é todo de Deus na sua escolha. Então, esse foi um dos capítulos que eles escreveram, um dos 5 artigos que eles escreveram. O outro artigo que eles escreveram
falava que a expiação de Jesus Cristo, ela é ilimitada, ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz, ela foi uma morte que é para salvar todo homem. Todo homem. E a Bíblia não. A Bíblia ensina que a morte de Jesus, ela é suficiente para salvar aqueles que foram predestinados. Não que o sangue de Cristo não tinha poder para salvar toda a raça humana. Tinha. Mas a morte expiatória de Cristo, ela alcança só os escolhidos, só os que foram predestinados. Então, eles ensinavam assim também. E esse ensino, ele é tão herético que hoje, né, hoje, estava ontem conversando com a Silvana, é um pastor hoje contemporâneo de nós, né, que está aí na internet, como é que chama, Silvana? Ed René. O Ed René está ensinando para os seus seguidores, né, que a morte de Jesus, então, a morte vicária de Jesus, ela é ilimitada, e ela está aí para salvar todo mundo, e ele está ensinando que todos vão ser salvos, ninguém vai ser condenado, todos vão para o céu. É o que ele está ensinando aí na internet, aí nos seus cultos, nas suas pregações. Nós vemos aí essas aberrações para onde vão. E também os arminianos, eles escreveram num dos seus artigos que a graça de Jesus, ela é irresistível, ou seja, se eu receber um convite de Jesus, vinde a mim, tá? Eu posso resistir, não, eu não quero saber da salvação. Então, como eles não creem na predestinação, então eu posso resistir. Mas a Bíblia diz que aqueles que foram predestinados, no momento certo, vão ser chamados e não tem como resistir. A oferta que Deus faz, ela é tão sedutora que quem foi escolhido, predestinado, aceita a salvação em Cristo. Eles também publicaram um artigo sobre a perseverança dos santos. Eles dizem que as pessoas salvas, elas podem perder a salvação. Então, em um determinado momento da vida, você já era um salvo, você enveredou por uma vida de pecado, perdeu a salvação. Tá? E a Bíblia, em momento nenhum, dá margem para nós dizer, né, que nós, uma vez salvos, podemos perder a salvação. A Bíblia não dá essa margem para nós. E um quinto artigo, ele mais ou menos estava congruente aí com os ensinos de Calvino. Pelo menos esse ensino eles ensinavam que o homem era um ser totalmente depravado, tá? Depravado. Mas o ensino não era 100% bíblico, porque o homem, sendo um ser totalmente depravado, ainda tinha o livre-arbítrio de escolher a salvação. Então, ele não estava totalmente depravado, porque ele ainda tinha esse poder de escolha para a sua salvação. Então, isso surgiu em 1610, lá na Holanda, na cidade de Haia, quando foram, então, escritos esses 5 artigos de fé da remonstrância aí. Bom, e aí, então, para contrapor esses 5 artigos de fé, foi que, no ano de 1618, reuniu-se na cidade de Dort, lá na Holanda, né, vários reformadores calvinistas, para contrapor esses 5 artigos de fé. E aí eles estabeleceram aí os 5 pontos do calvinismo, né, no ano de 1619. Então, no ano de 1619, já 9 anos depois, vem o estabelecimento dos 5 pontos do calvinismo. E desses 5 pontos do calvinismo, surgiu a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. E aí, e aí está nesse roteiro que eu mandei para vocês, o que esses pregadores da palavra de Deus, calvinistas, em 1619, estabeleceram os 5 pontos, né? Como na Holanda a flor símbolo do país é a tulipa, então eles pegaram como é que a gente fala mesmo? Esqueci no português como é que a gente fala. Acróstico, né? Acróstico. O acróstico de tulipe. Então, esses 5 pontos, eles colocaram aí para deixar bem claro para nós. Então, o T da tulipa, né? Da tulipe, é total depravity, que é depravação total. Então, eles mostram que o homem é um ser totalmente depravado. Bom, alguns textos a gente até sabe de cor. No primeiro Salmo 51:5 diz lá que em pecado me concebeu minha mãe, eu já nasci em pecado. É um texto que mostra para nós que nós já nascemos com a depravação do pecado na nossa natureza humana. Efésios 2:1-3, eu também já citei, né? Paulo diz que nós
nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, a total depravação da natureza pecaminosa humana nos leva à morte espiritual. Bom, a respeito da eleição incondicional, vamos ler alguns textos aqui. Pedi para a Silvana ler para nós, Silvana, 3 textos. Está lá em João. João 6:65, primeiro. Pode ler. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, pelo Pai não lhe for concedido. A eleição, ela é incondicional. Ela não depende de nós, ela depende só de Deus. Por isso que Jesus diz, ó, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Outro texto, mano, é João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, de novo, Jesus dizendo para nós, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E João 17:9. E por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus aqui está fazendo uma oração, né? O capítulo de 17 de João é a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração Jesus diz, ó, eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. É por isso. E Jesus deixa bem claro, não rogo pelo mundo. Olha a oração de Jesus, ó. Eu não rogo pelo mundo, mas sim por aqueles que me deste. Tratando-se aqui da nossa salvação. Depois, o terceiro ponto dos 5 pontos do calvinismo é a expiação limitada. Ainda, Silvana, aí, vamos lá, Silvana, João 17 ainda, lê o 6 e depois o 10. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então, estamos aqui falando da expiação limitada. Quer dizer, Jesus ele morreu por aqueles a quem Deus predestinou, a quem Deus elegeu. Depois, a respeito da graça irresistível, vou pedir para a Tatiane ler, Tatiane, João 6:37. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, esse texto, Jesus deixa claro que não tem como a gente perder a salvação. Uma vez que nós fomos predestinados, fomos eleitos por Deus para a salvação, não tem como perdê-la. Jesus deixa muito claro para nós aqui no 37. Tem outro texto também, 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, Paulo aqui está dizendo para nós que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Então, falar que pode se perder, resistir à graça, né, espiritualmente, não faz sentido. E um outro texto de Ezequiel, de Eládio. Lê também, Tatiana, Ezequiel 36:27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, a nossa graça, a graça salvadora, ela é irresistível, porque Deus, através do Santo Espírito, ele coloca em nós os seus estatutos, né, e faz-nos guardá-los, os seus juízos e observá-los. E, por último, a perseverança dos santos. Pedir para o Aldo ler Filipenses 1:6, Aldo.
Vamos ver vários textos aqui. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo, ele nos salva e essa salvação, ela vai até o fim. Tá? A perseverança nossa é até o fim. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, não tem como perdermos a salvação. Uma vez dada por Deus, não tem como arrebatar de Deus de novo. Tá? 10, 28. 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, eles não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, irmãos, aqui o apóstolo João deixa muito claro para nós, né? A gente pode até se enganar, quer dizer, a salvação, a nossa salvação é algo muito íntimo de cada um individualmente com Deus, né? Então, muitas vezes a gente até julga uma pessoa na igreja, que a pessoa está salva, e de repente é que a pessoa descamba de novo para o mundo, né? E aí sempre vem aquela dúvida, pô, não era um salvo? Às vezes, não podemos dizer também que não era, tá? É ele com Deus. Mas descambou, o que João está dizendo é o seguinte, muitos saem do nosso meio porque não são dos nossos. Não são dos nossos. Até parece ser, mas não é. E por último, Aldo, Romanos 8, o famoso texto de Paulo, falando ainda da perseverança dos santos, lê os versos 33, 34, 38 e 39. Romanos 8, 33, 34, 38 e 39. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, esse o quinto ponto do calvinismo, perseverança dos santos, Paulo deixa claro para nós em Romanos 8, né, que nada pode nos arrebatar das mãos de Deus. Por isso, a perseverança nossa, ela é até o fim. Irmãos, essa bagunça, muitas vezes, que surgiu lá na época do início da reforma, a reforma protestante já estava com 100 anos aí quando surgiu essas confusões, mas que hoje a gente vê muito estampada, né? Vai muito na questão de que alguns acham que o homem ainda tem o livre-arbítrio. O homem não tem mais o livre-arbítrio. Tá? Por achar que ele tem o livre-arbítrio, que começam esses ensinos fora da Bíblia. Tá? Mas a Bíblia diz para nós claramente, aí, esses 5 pontos do calvinismo deixa muito claro para nós. Né? Então, a total depravação do homem, a nossa eleição ela é incondicional, a expiação de Cristo ela é limitada, porque ela só é eficaz para os que foram eleitos. Não tem como eu resistir à graça, porque o convite que Deus nos faz através do Evangelho é tão atraente que não tem como dizer não. E nós perseveramos até o fim. Então, essa é um resumo aí do ambiente histórico lá de trás e hoje que nós estamos vivendo. A lição, ela tem aqui 3 partes, mas basicamente, só nessa introdução a gente conceitou bem a doutrina da eleição, mas entrando mesmo nesses 3 pontos da lição, o primeiro item vem a pergunta, né, o que significa eleição? A gente vê que a eleição é uma doutrina totalmente bíblica e ela ensina que Deus nos escolheu
antes da fundação do mundo, ou seja, Deus escolheu alguns, um número definido de pessoas, né, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, para receberem a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Deus fez isso por sua livre soberania e graça, e separou esses indivíduos para, no tempo determinado por ele, serem salvos. Todo o mérito dessa salvação não está nos homens, mas está somente em Deus. O teólogo holandês Louis Berkhoff, ele define a eleição da seguinte forma: eleição é o ato eterno de Deus, pelo qual ele, em seu soberano beneplácito, e sem levar em conta nenhum mérito previsto aos homens, escolhe certo número deles para receberem a graça especial e a salvação eterna. E um outro teólogo americano, Wayne Grudem, também define da seguinte forma: eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de algum mérito antevisto delas, mas somente por causa da sua suprema vontade. Enfim, para nós delimitarmos mesmo essa questão da eleição, nós devemos aprender o seguinte: que ela é um ato que procede exclusivamente da parte de Deus. Nós vimos aqui umas 3 aulas atrás, com a definição lá e quem introduziu esse conceito foi o Agostinho de Hipona, né? Do monergismo. Então, a nossa salvação é um ato que procede exclusivamente da parte de Deus, é um ato monérgico, ou seja, é uma obra de um só, é uma obra só da Trindade. Tá? Nós somos totalmente passivos na nossa salvação. Quem é o agente ativo? Só ele é Deus, né? Deus. A eleição, ela é um ato de Deus designada antes da criação do homem. Então, é um ato eterno de Deus. As razões para tal escolha se concentram unicamente em Deus. Deus, na sua soberania, quis escolher alguns. Ponto. Alguns homens foram beneficiados pela graça. E aí vem, então, a lição nossa, a vocação eficaz à eleição. Os homens não possuem mérito algum em tal escolha. Por isso que a eleição ela é incondicional, não depende de condição nossa. Por isso que nós precisamos exercer mesmo a humildade. Né? A nossa salvação não dependeu nada de nós. Não havia nada em nós que motivasse a Deus nos escolher. Não. E essa escolha de Deus repousa sobre a sua soberana vontade, seu beneplácito, sobre seu consentimento. Salvou quem ele quis salvar. Então, fica aqui 2 aspectos para a gente ponderar sobre a eleição. Primeiro é que a Bíblia, ela assume a realidade da eleição, mas a Bíblia não tem o propósito de discuti-la. E a Bíblia não discute. E aqui começam várias das perguntas. Eu tenho um cunhado, ele é um dos que faz essas perguntas. Então, por que Deus escolheu um? Por que Deus não escolheu o outro? Então, Deus é mau. Deus é mau. E aí começa. E aí começa a viajar. Então, a Bíblia, ela não aprofunda, ela não discute. Isso é um ato da livre escolha de Deus lá na eternidade, que a Bíblia não nos mostra, não nos revela. Então, de novo, vale aquilo, Deuteronômio 29. Né? Aquilo que Deus quis nos revelar está na sua palavra. O que ele não quis não está. O que passa disso é só conjectura humana. E também sobre a eleição, ela está intimamente ligada com a depravação total do homem. Depravação total do homem. Pedi para Silvana ler um texto, Romanos 3, Silvana, de 9 a 18. Romanos 3. Esse texto aqui de Paulo, ele vai clarear mais ainda para nós a nossa total depravação. Por isso, então quando a gente achar que tem algum mérito, será que não teve nenhum mérito no Ivênio para que o Ivênio fosse escolhido? Leia Romanos 3, de 9 a 18. Leia lá. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é depravação total. Depravação total. E Paulo, no versículo 9, né, ele vem fazendo aqui uma série de ponderações entre o judeu e o gentio, mas aí Paulo pergunta, né, e se conclui, temos nós qualquer vantagem? Há em nós algum mérito? Paulo fala, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E aí, Paulo, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, quanto brasileiros, quanto russos, quanto americanos, quanto grego, africano, estão debaixo do pecado. Então, todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós, na nossa depravação total, todos nós espiritualmente mortos. Então, não depende de nós. A nossa salvação não é mérito nenhum nosso. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos escolheu para a salvação. Não é que os chamados sejam obrigados a atender, mas Deus torna tão atraente a oferta que eles desejam atender. Isso é graça irresistível. Não tem como resistir à nossa salvação quando chamados pelo Espírito Santo. E aí, o segundo item da nossa lição ele vem falar sobre o uso da palavra eleição na Bíblia. Então, são várias palavras, né, tanto no hebraico quanto no grego, que traduzidas para o português tenha o significado de eleição, embora elas, nos textos, tenham alguns significados distintos, mas todas convergem para o ponto de que a escolha é soberana de Deus. A escolha é soberana de Deus. Mas vamos ler mais alguns textos aqui, pedir para o Aldo. Alguns textos aqui a gente vai estar até revendo, né? Mas para a gente confirmar mais um pouco essa questão da eleição na palavra de Deus. Vamos lá, João 6,65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém poderá vir a Cristo se pelo Pai não lhe for concedido. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Fostes vós que me escolheste, eu que escolhi a vós outros. Vamos lá, Atos 13:48. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem não havia sido destinado para a vida eterna, não creram. Romanos 8, 29, 33. 29 até o 33, tá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Irmãos, tá aí, é o plano de Deus, né? Deus de antemão, ele nos conheceu. A sequência que Paulo coloca, né? Ele conheceu, ele predestinou, aí ele chamou, e ele chama pelo Evangelho. Aqueles a quem ele chamou para entrar no céu tem que estar justificado, então ele justificou. E aos que ele justificou também glorificou. Então a nossa vida eterna lá no céu é uma vida de glorificação. Então, quando a gente vê toda essa sequência, né, nós não vemos ação humana nenhuma. É tudo Deus. Deus conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. E aí Paulo faz a pergunta, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. E Romanos 11, 5 a 7. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Está aí, Paulo deixa muito claro. A eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Efésios 1, nós já lemos. 2 Tessalonicenses 2,13. Nós lemos 14, vamos ler o 13 agora. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém. Sempre gratos a Deus pela nossa salvação, porque Ele nos escolheu desde o princípio. E 1 Pedro 2,9, o texto sabemos de cor, mas vamos ler lá novamente, o Aldo. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos aí raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Ele toda glória. Irmãos, e o terceiro tópico da lição, né, o autor coloca que as implicações práticas, né, da doutrina da eleição. Então, a primeira coisa é que essa doutrina ela tem forte apoio bíblico. Ela não é uma heresia, e nós vimos que ela foi fortemente aí, divulgada para nós após a Reforma Protestante. Antes, né, vamos voltar antes, lá no ano 430, da nossa era cristã, nós tivemos lá o Agostinho escrevendo sobre a predestinação, sobre a salvação pela graça. Aí do ano 400 até 1500, ficamos em mais de 1000 anos meio que obscuros, até que veio a Reforma Protestante, e com a Reforma Protestante houve muita iluminação aí dessa doutrina para nós. E aí várias declarações de fé, vários catecismos surgiram na Reforma Protestante, e todos eles, os que eu vou ler aqui, né, eles falam da doutrina da eleição. Então, o Catecismo de Heidelberg fala, inclusive na Bíblia nossa de Genebra tem esse catecismo, né? A Confissão Belga, também acho que tem na nossa Bíblia de Genebra, fala da doutrina da eleição. A Confissão de Fé Escocesa, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Westminster, a Segunda Confissão Batista de 1689, os Cânones de Dort, que deu origem aos 5 pontos do calvinismo, o Catecismo Puritano, a Confissão de Fé de Augsburg. Então, todas elas falam da doutrina da eleição. E aí nós vemos hoje aí o Ed, o que é esse nome de novo? Ed René, no pleno século XXI, né, falando aí essas aberrações contrárias à palavra de Deus. A Bíblia precisa... O que ele tem pregado? Ele tem pregado que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia está desatualizada. E a gente tem que ouvir isso ainda, que a Bíblia está desatualizada. Bom,
Outro ponto, implicação prática, é que a doutrina da eleição, ela retira do homem qualquer mérito no processo da salvação e exalta somente Deus como o único responsável por suas aplicações. O homem é apenas um receptáculo passivo, né, da graça de Deus na salvação. O agente ativo é somente Deus. A doutrina da eleição, ela nos dá garantia da salvação. Ela nos dá essa segurança eterna de que, estando em Jesus, nunca ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. A perseverança dos santos. A doutrina da eleição, ela demanda que nós, os salvos, vivamos em uma vida de novidade, uma vida nova. Pedi para a Tatiane ler para nós, Tatiane, Romanos 6, versos 4, e do 12 ao 14. Romanos 6, 4, e de 12 a 14. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então tá aí, uma vez eleitos, né, nós fomos eleitos para viver em novidade de vida. O velho homem morreu com Cristo. O velho homem morreu com Cristo. Agora o novo homem transformado, regenerado, vive uma vida de santidade, uma vida em novidade de vida. E por último, a doutrina da eleição, ela não retira de nós, né, a responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho. Isso aqui às vezes é um mau entendimento que às vezes entre os presbiterianos surge, né? Se a pessoa, então, é predestinada, para que eu vou evangelizar no momento certo? Deus vai chamar? Essa é a pergunta que alguns no nosso meio fazem, né? O fato é que é o seguinte, nós não sabemos a quem Deus escolheu, nós não sabemos. Então, o papel que nos cabe é levar o evangelho a todos aqueles que nos rodeiam, a todos aqueles que estão próximos a nós. Se ele foi um escolhido, através dessa pregação, Deus vai o chamar eficazmente, né? Mas eu não devo eximir disso, tá? Até porque se eu não for evangelizá-lo, outro vai. Então, o fato que a doutrina da eleição, ela não nos exime, né, da responsabilidade de anunciar as boas novas do Evangelho, né? Atos 1:8, Tatiana, você está perto, lê para nós Atos 1:8, um texto também conhecido, né? Mas nos fala dessa nossa obrigação, responsabilidade de evangelizar. Mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso é Jesus nos dizendo isso, até esse texto aí de Atos, que Lucas registra, é Jesus nos dizendo isso. Jesus nos diz que nós receberemos poder, através do Espírito Santo, para sermos testemunhas dele, de Cristo, né? Aonde nós estamos, em Campinas, em São Paulo, em Minas, Brasil, e todo lugar que nós formos, né? E aí cabe a nós essa responsabilidade. A maneira, a forma como evangelizar, é que Deus dá essa criatividade para nós utilizarmos aí, evangelizar. Graças a Deus, hoje temos até a ferramenta aí das redes sociais para evangelizar. Mas o fato é que, para nós não ficarmos aí alienados, né, das verdades bíblicas, é que nós precisamos estudar a Bíblia. E aqui nós encerramos essa lição com 2 textos. Vou pedir para o Aldo ler um, a Silvana ler o outro. Silvana lê para nós Mateus 22, 29, e o Aldo, salmo de cor, mas vamos lá, Salmo 119, 105. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então tá aí, irmãos. Quantos pastores hoje em dia erram, quantos membros hoje, quantos crentes hoje erram porque não conhecem as Escrituras. Jesus deixa bem claro, errais porque não conheceis as Escrituras, né?
E Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu quero ter o meu caminho ao lado de Deus iluminado, né? Essa luz, ela vem através da palavra de Deus. É lá que eu tenho que buscar conhecimento. E uma doutrina dessa, de bastante confusão aí no passado e ainda hoje, para ter luz, eu preciso voltar para a Bíblia, né? Eu preciso estudar a palavra de Deus. E como Jesus diz, nós erramos se nós não conhecemos a palavra de Deus. Por isso precisamos conhecê-la, né? Então, esse é um dos motivos que nós temos que ler, estudar a palavra de Deus, porque vacilou, está falando heresia, vacilou, está pregando heresia. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Bom, com isso, irmãos, a gente conclui essa lição 7, né, sobre a eleição. Momento histórico nosso, aí, 503 anos de reforma, e coincidentemente essa lição importantíssima aí para nós. E fica à vontade, aí, alguma palavra, alguma experiência, né, que vocês já passaram aí, no passado, recentemente, sobre essa doutrina aí da eleição. Só um comentário. Esses últimos versículos que a gente leu fala de conhecer a Escritura, né? A necessidade de conhecer para não sair falando heresia. Hoje de manhã eu estava lendo um livro chamado Calvinismo, do Abraham Kuyper, que também é um holandês, e ele falando sobre os islâmicos, né? E os islâmicos e os católicos romanos, eles são muito coesos naquilo que eles falam, né? E pode estar tudo errado, mas eles dominam o que eles estão falando. Tanto dominam como tem uma prática às vezes exagerada, no caso dos islâmicos, né? Matam os outros por causa da fé. Mas no meio protestante, né, no nosso meio evangélico, existe muita falta de conhecimento. Parece uma preguiça espiritual de estudar, de debruçar sobre as verdades. O Ed René falou de atualizar a Bíblia. Mas a gente tem o conhecimento da Bíblia, que ela é atual, ela é eterna para sempre, mas a gente precisa aplicar ela na realidade, né? E a gente tem uma dificuldade extrema de fazer isso por falta de conhecimento. Sim. Né? Sim. Eu acho isso uma questão importante para a gente sempre ter em mente, né? O Abraham Kuyper, né, foi primeiro-ministro da Holanda, né? E foi talvez um dos últimos governantes aí da história, crente mesmo, né? Foi ele. E ele vem e fala isso para nós, é uma verdade, né? A gente vê o muçulmano aí defendendo com espada, aí, cortando o pescoço da turma por defender aquilo que eles acreditam, né? E nós, muitas vezes, vamos falar no nosso país, no nosso Brasil, muitas vezes nós vemos aí Jesus Cristo sendo massacrado aí pela mídia, e às vezes a gente fica de boca calada, boca fechada, né? E precisamos. E aí é duro quando surgem essas pessoas que vêm com essa de querer atualizar a Bíblia, e nós temos que tomar muito, muito cuidado com isso. E conhecendo mesmo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Ivana, Tatiane, alguma contribuição, alguma experiência do passado aí? Esse assunto aqui dos 5 pontos do calvinismo é algo que sempre na história da igreja, sempre na época da reforma nós vemos falando, né? Mas é bom olhá-lo, 5 pontos, e ver por que eles surgiram combatendo aqui, né? Para entender o que se pensava, o que se propunha, né? Normalmente a questão lá do Jacó Arminio, né? Então, uma vez eu conversando com o pastor, acho que o pastor lá em Ribeirão, né? E aí, quem é arminiano? Se salva? Então, se ele for eleito, ele se salva. Então, às vezes é o seguinte, tem um arminiano que ele foi eleito, ele foi predestinado, Deus chamou, Deus o converteu, né? Mas ele ainda acha que ainda foi coisa dele. Ele ainda acha que foi coisa dele. Não foi de Deus. Foi de Deus. Eu vi um comentário uma vez que diz que todo arminiano de joelho, ele é um calvinista. Porque na hora de orar, ele agradece a Deus pela salvação. Pela salvação. Então, de joelho ele é calvinista. De joelho ele é. Tá certo. E tá aí, irmãos, a maior, acho que uma das maiores gratidões que a gente vê no texto bíblico, nós lemos, é Efésios capítulo 1, né? Paulo totalmente grato em louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela nossa salvação. Amém?
Amém. Para concluir, então, com uma oração, você ora para nós, Aldo, concluindo? Senhor Deus, muito obrigado pela palavra revelada, a qual nós temos livre acesso em nosso país, em nossa linguagem. Nós agradecemos pelo ensino bíblico que tivemos hoje, agradecemos pelo preparo, dedicação do Ivênio em nos apresentar a tua palavra. Agradecemos porque podemos aprender mais de ti e acompanhar que ao longo da história o Senhor tem preservado o teu povo. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que perseveremos na fé, confiados no Senhor, e nos abençoe para que nós tenhamos para que demos bom testemunho de Ti, alcançando aqueles outros eleitos que estão no nosso mundo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nos dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje à noite, eu não sei se vocês estão... Vocês já foram na igreja depois dessa pandemia, não, né? Lá em São João, a gente foi uma vez. Aqui, se vocês puderem hoje, entrar no site aí da IPCamp, né? Tá lá, reserva, tem que preencher lá uns dados lá, e você reserva, a gente vai lá hoje à noite. Qualquer coisa a gente se vê lá, se vocês forem, a gente encontra lá. Entendi, beleza. No site tá lá, você faz essa inscrição lá, porque acho que tem 160 pessoas que podem ir no templo lá, mas eu fiz agora cedo, tem 100 vagas ainda, tem vaga tem bastante vaga. Tá bom? Então, bom domingo aí, Aldo, Tatiane. Fiquem com Deus aí, amém? Você também, bom domingo. Deus Tchau, abençoe. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau.